A frase é a seguinte: eu ainda acredito que, se seu objetivo é mudar o mundo, o jornalismo é uma das armas mais imediatas de curto prazo. E aí, gente, eu sou a Brooks, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o curso de jornalismo. Eu tô no meu primeiro ano da faculdade e tô encerrando agora o meu primeiro semestre, na verdade, amanhã é meu último dia. E eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência, por que eu escolhi o curso, como foi toda essa transição de ser EAD agora, bem no meu primeiro ano. E, enfim, expectativas e todas essas coisas. Então, bora lá começar esse papo logo, porque senão eu vou ficar aqui falando tudo que eu vou falar. E, enfim. Por que eu escolhi jornalismo? Eu acho que desde o meu nono ano, o jornalismo ele já tava ali na minha mentezinha, mas eu só fui ter certeza realmente no meu último ano de ensino médio. Mas eu sempre fui uma pessoa bastante comunicativa, eu sempre gostei muito de me comunicar. E aí eu falei, cara, eu quero ir pra esse lado de comunicação, eu quero me comunicar com pessoas, eu quero passar mensagens, enfim. E aí foi que jornalismo virou uma das minhas opções, mas até então jornalismo não era a minha prioridade. Eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. Eu queria mais esse lado mais de produzir coisas, enfim. Eu sempre gostei muito de me comunicar, como eu já falei. E eu gosto de moda, de entretenimento, de cinema, que entra no entretenimento, é óbvio. Gosto de arte, enfim. E quando eu comecei a raciocinar, eu falei, cara, eu posso tratar desses assuntos e aí também tem o meu lado mais politizado, enfim. E aí eu pensei, com o jornalismo eu consigo seguir, eu consigo montar ali a área que eu vou conseguir falar, a área do que eu vou falar. Não preciso, na verdade, nichar especificamente agora. Enfim, foi aí que eu falei, cara, é jornalismo. Mas eu só tive certeza mesmo no meu último ano que eu fiz um TCC e eu até peguei meu TCC pra mostrar. Deu muito trabalho, vou mostrar sempre que eu puder. Eu não queria fazer o TCC, eu achava super desnecessário, enfim, reclamando mesmo. Só que hoje eu consigo visualizar como uma coisa que ainda bem que eu fiz. Porque jornalismo real, assim, por que eu decidi oficial quando eu tive certeza que eu queria essa carreira? Bom, como eu já falei, além dessa parte de comunicar, eu vejo o jornalismo assim como uma coisa muito essencial na nossa vida. Muitas vezes o que falta para a população é informação, então eu tomei isso pra mim, assim, eu falei, cara, eu quero ter isso, eu quero passar a informação pras pessoas, eu quero informar, sabe? Eu sempre tive paixão por passar informações ou enfim. Stopper. Ai, não sei falar. A frase é a seguinte: eu ainda acredito que, se seu objetivo é mudar o mundo, o jornalismo é uma das armas mais imediatas de curto prazo. Eu falei, cara, eu quero essa carreira pra mim. E aí eu decidi, falei, não, é realmente isso que eu quero. Agora sobre a faculdade. Qual a faculdade que eu faço, por que eu escolhi, enfim. Eu queria as faculdades que eu acho que qualquer vestibulando de fato deseja ali, como USP, ou então se fosse uma particular na minha área, uma Casper Libero, e uma bolsa é bem difícil de conseguir, enfim. E aí eu tava, tipo, super focada, estudando super no meu último ano, mas eu passei por uma fase um pouquinho difícil, principalmente do meio do ano pro final, e aí eu acabei relaxando um pouco, não chamo de relaxo, eu me ocupei muito tempo por conta disso e hoje eu entendo que a culpa não foi minha, enfim. E aí chegou o dia do vestibular da FUVEST e eu simplesmente eu tava com cólica, eu tava mal. Comecei a ter uma crise de ansiedade ali no meio do vestibular e aí acabou que eu falei, cara, eu vou desistir disso, não é pra mim, enfim, desisti real, assim. Eu quase desisti do meu último ano na escola e eu não quero me entender muito nesse assunto. E aí eu falei, cara, não tem mais jeito de eu fazer a minha faculdade em 2020, eu tinha tudo planejado, assim. Eu não tinha a minha vida planejada, mas em relação à minha vida acadêmica, antes eu tinha muito essa questão de, tipo, eu sei o que eu quero e eu vou lutar por isso, enfim, blá blá. Aí eu falei, mas é tarde demais. Pelo menos eu me formei, não desisti do meu último ano. E aí comecei a procurar sobre outras faculdades. E aí eu comecei a ver algumas faculdades em São Paulo, se possível. Então, se tiver alguma chance de eu conseguir alguma bolsa com vestibular nessas faculdades, enfim. E aí, como eu falei, eu já tava super atrasada. E aí eu comecei a olhar um pouquinho da grade curricular da FAM e que pelo vestibular da FAM eu consegui uma bolsa muito boa. E eu falei, cara, essa é a minha chance, e aí eu fui ingressar na FAM. Um pouquinho sobre o meu primeiro semestre. Meu primeiro semestre eu não tive muito tempo de presencial, porque as aulas começaram no início de fevereiro, é isso? As aulas começaram em fevereiro, e aí tem o carnaval lá em fevereiro. Aí no início de março já começou todo esse rolê da pandemia, então eu não tive muitas aulas presenciais.
Isso me deixou muito mal, mas meu primeiro semestre é mais teórico, então a transição, na verdade, do EAD foi tranquila por conta disso, não sei como vão ser os outros semestres. No primeiro semestre eu tenho uma matéria online, assim, que todas agora estão online, mas vamos supor, assim. É uma das matérias online, que é comunicação em linguagem, e nessa matéria a gente revisa mais essas questões de comunicação em linguagem mesmo, né? De português mesmo. Então, falamos sobre tipos de texto, variação linguística, dependendo do lugar. E ela é a minha matéria online. Presencial, que virou EAD depois, né, por conta da pandemia, enfim. As matérias foram comunicação e semiótica, estética e história da arte, mídia e cultura e inovação e economia criativa. Na verdade, eu amei todas. História e estética da arte, ela é uma matéria que eu gosto bastante porque eu sempre gostei das aulas de história da arte na escola, então quando a gente fala sobre renascimento, essas coisas, enfim, eu curtia até. E não era uma matéria que eu era muito ruim, e é basicamente isso que a gente fala um pouquinho sobre estética e história da arte na faculdade de jornalismo, na minha faculdade no caso, só que de uma forma mais profunda. Em comunicação e semiótica assim, explode a nossa mente. Nós falamos um pouquinho sobre... A gente fala sobre as eras da comunicação, a gente fala sobre comunicação mesmo, e semiótica é estudo dos signos. Então a gente analisa imagens, a gente analisa símbolo, a gente aprende a diferença entre símbolo, ícone, enfim. Coisa que de início eu tinha odiado, mas depois eu achei muito legal, que é a iconofagia, a era da iconofagia. Ali a gente aprende a analisar várias coisas, olhar para as outras coisas, a gente começa a olhar para as coisas de uma outra maneira. Em mídia e cultura a gente fala um pouquinho sobre como a mídia e a cultura elas estão ligadas, como a mídia influencia na cultura. Então nessa aula a gente teve bastante debate, na verdade, a gente sai da caixinha nessa aula, assim. A imprensa, né, a mídia em si, ela muda o nosso cotidiano, a forma como a sociedade se move, enfim, essas questões. Por último, inovação e economia criativa. E essa matéria, como eu falei, me assustou por causa da palavra economia, mas na verdade a gente fala sobre estratégias, sobre criatividade e inovação, como o próprio nome já diz. A gente fala sobre essas questões de estratégia para estimular a nossa criatividade, sobre inovações de projetos, e enfim, a gente analisa a inovação que algumas empresas fizeram, como as mudanças funcionam, enfim, essas coisas. Assim, eu não teve uma matéria, na verdade, que eu gostei mais exatamente. Agora, sobre ser EAD. Uma coisa que eu fiquei muito chateada pela transição da gente ter virado EAD na faculdade, nesse meu primeiro semestre, é que na FAM tem o projeto integrado. Eu sei que todas as faculdades têm esse seminário, pelo menos as pessoas que eu conversei, tem um seminário assim no fim do semestre, mas o projeto integrado, ele é super legal. A gente tem um professor ali, orientador, e a gente cria alguns projetos, enfim. E eu tava muito ansiosa por esse projeto, o dia da apresentação do projeto integrado lá na FAM é super legal. A gente não precisa na nossa unidade mesmo, a gente vai pra uma outra unidade, pra um auditório específico pra apresentar. É onde é que a gente se prepara. Tem a premiação que os cursos de comunicação da FAM tem, que chama as Férias da Comunicação. Isso me deixa muito ansiosa. Então a pessoa ganha prêmio e tal, e cara, é super legal. Meu primeiro semestre eu dividi a sala com design gráfico, então era metade jornalismo, metade DG. E o nosso grupo tinha que ter pelo menos metade, ou então misturada ali, pessoas do curso de jornalismo e pessoas do curso de DG. E ao mesmo tempo a gente conseguiu ali se complementar e entender como todas as áreas da comunicação trabalham juntas. Então, publicidade, propaganda, marketing, relações públicas, design gráfico, jornalismo. Todas essas áreas são da área de comunicação. E a gente conseguiu se encontrar ali e ter uma troca maior por conta disso. Como eu falei, acho que a coisa que mais me deixou triste de ser presencial, porque a gente não conseguiu usar os estúdios da FAM pra gente conseguir fazer nossos trabalhos. Na FAM tem bastante material pra gente conseguir fazer trabalhos, gravar vídeos, e enfim, o estúdio deles é super legal. Também porque tava sendo terapêutico pra mim começar a sentir vontade de levantar da cama, aprender algo novo, e enfim, como eu falei, eu quase desisti do meu último ano. E eu sempre gostei muito de estudar as coisas que eu gosto, claro que se você modesta da matemática, eu já vou falar que eu odeio estudar, e de fato. E eu tava estudando ali uma coisa que eu gosto, que eu escolhi estudar, tava sendo sensacional, mas a gente conseguiu bastante
A gente conseguiu se adaptar de uma forma muito gostosa. E também a experiência de primeira com a faculdade de jornalismo, com toda essa transição, o primeiro semestre foi esse. Então é isso, gente. Me desejem sorte para o segundo semestre. Se você tá pensando em fazer jornalismo e quiser bater um papo comigo pra saber como é que foi. Se você tá fazendo jornalismo agora também, se quiser conversar pra gente trocar experiências de como foi esse primeiro semestre com todo esse rolê da pandemia, enfim. Eu tô por aí na internet como minha_F5 também. Então, meu Instagram é minha_F5. Aqui embaixo do meu Instagram, do blog, que eu pretendo voltar a produzir conteúdo. E agora eu estou com um podcast que... No podcast eu tô falando mais de uma forma mais leve, assim, sobre alguns assuntos. Basicamente a mesma coisa que eu faço nas minhas redes sociais e aqui mesmo também, mas com um outro viés, se eu posso assim dizer. Enfim, é isso. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez me desejem sorte pro segundo semestre.